Hoje o site Gabriela Nasce e Comunica vai dar uma dica para você, pai e mãe, que querem ver a sua criança crescer com saúde, alegre e mais calma. Aqui, ó, por exemplo, está na quadra de patins. Então, experimenta tirar o tecido da tela digital, ser computador, ou notebook, ou PC, ou notebook, ou celular, smartphone, traz para patinar, traz para brincar na quadra, chama alguém para ensinar ele a brincar com segurança de patins. Até aqui o Senhor, Deus abençoe a todos. A gente não pode ser idólatra para cuidar do corpo. Primeiro, a gente tem que cuidar do coração, do que vem de dentro do nosso espírito, da nossa intenção. E isso tudo tem que ser ordenado por Jesus. Ele é que é o nosso guia onipotente. Então, quando a gente vai cuidar do corpo, da alimentação, da forma física, de alcançar metas em treinos, em primeiro lugar, a gente tem que ter o que é do Senhor, como templo do Espírito Santo. Outra coisa, não adianta buscar todos esses resultados com um espírito de violência mais encorpado para talvez dar um soco num saco de areia ou entrar num treino dentro de um octógono, por tantas coisas que ferem a criação que Deus amou tanto na cruz. Movimentar-se também para colher os melhores frutos. Diante desse corredor aqui bem sombrio, né? Eu com esse lenço português, sendo descendente de portugueses, mas brasileira e também descendente de sírios e de libaneses, ó, com esse elevador que lembra muito eletronuclear, que é uma instituição que eu prestei concurso, eu fui aprovada e na época, enquanto eu tinha tempo de requerer os meus direitos com probidade, com decoro até público, que tinha jurisprudência que provava que eu poderia, né, porque eu era concursada e tinham chamado pessoas comissionadas para entrar em outras colocações anteriores a mim, eu fui 20ª colocada no Brasil. Eu digo a você, cuidado com as pessoas que você prejudica e cuidado com o choque cultural. Eu fui defendida por pessoas ligadas a coisas muito, muito, muito delicadas e que me defenderam e me protegeram muito e eu os amei até eles morrerem e hoje eu os amo, guardo as famílias, tudo. Como cristã, sou capaz de ir até a China para defender a vida deles, simplesmente não com imoralidade nem com falta de decoro, mas a vida deles. Então, eu digo a você, cuidado com o que você fala entre governos, há nações em guerra e às vezes pessoas dentro de um ambiente ou outro, que às vezes te perguntam assim, qual é o seu sonho? E aí você fala assim, conhecer a Ilha Seychelles. Então, até aqui eu ensinei o que você tem que ver com seu filho dentro de um octógono. No território fluminense, há pessoas com tratados de bilateralidade até dentro de documentos, dentro da polícia, PM, oficiais, com majoritariedade, perdão, aqui a falta da pronúncia correta, para leis federais. Então, isso é o Alcorão Federal no Brasil. É a pessoa que entra com outro tipo de atividade religiosa, tem uma dor moral, e se representa dentro de uma coisa que está ferindo, até vertendo sangue dentro da nação. E nós, como brasileiros, não somos nem conhecidos, ficamos invisíveis ao sistema. Isso foi Kojak para mim, né? Meu amigo da minha adolescência, que me protegeu, né? Na minha adolescência, porque eu fui abusada, fui estuprada, garota, bem jovem, e não tive quem estendesse a mão para me ajudar. Francisco Sérgio Grolo, lembra desse nome? Ele tem filhos hoje, nem sei como estão. Esse homem me defendeu, não sei se nem brutamente, mas ele foi o protetor, o herói que eu tive.
né, ali no meio de uma comunidade, uma gente muito evidente, mas eu sei de uma coisa, ele morreu como uma virgem, pregando o nome de Jesus, o arrependimento e o perdão. E se na adolescência eu andei com a pessoa A ou B, isso é um problema meu, hoje eu tenho mais de 50 anos, né? E se eu estive com algum traficante de fato, entendeu? Parabéns, entendeu? Vamos ao culto hoje, né? Essa é a minha posição, eu estou aí para te dar a mão, entendeu? Vamos crescer, vamos conhecer esse Jesus que salvou a minha vida e não quer salvar só a sua, não, quer salvar a tua, da tua família e o morro todo. Agora eu digo a você, há crimes de ódio a pessoas no Brasil que são instruídas por estrangeiros, que às vezes têm crimes de ódios até religiosos. E minha mãe, ela é psicóloga e professora e tem mestrado e doutorado pela Sorbonne, né? Dentro da visão e da missão psicológica dela, o não sempre foi a premissa dela, né? Então ela nunca nos ensinou nada que pudesse nos tolir, né? E na verdade ela também não vivenciou isso. Essa tem sido a minha batalha, coisas trazidas de fora, às vezes por eslavos, às vezes por estrangeiros de outras nações. E eu digo a você, imagina Nadia Comaneci, que foi atleta russa dentro de uma Rússia hoje que está toda picotada muito dentro do Brasil e até dentro de Niterói, entre reis e príncipes que tiveram que fugir dos conflitos até, né, do início do século passado, da Revolução, né? Então, imagino que é um protocolo russo de balé para uma criança brasileira. Imagino que é um protocolo francês do próprio idioma para uma criança brasileira que estuda num semi-internato, é abandonada pela mãe e pelo pai, ou só pelo pai, né? No início eu até estou, porque eu tive evidências na minha vida que me levaram a algumas privações, né, dentro da minha educação. Então eu digo a você, quando você for passar algum teste ou algum protocolo ou alguma coisa, lembra da Nadia Comaneci, que foi socorrida pelos Estados Unidos, que amou como ela era, como ela estava, como ela chegou ali, ela foi abraçada e ajudada, em nome de Jesus. Eu, em concordância com a minha irmã Cláudia Oliveira, minha representante judicial para qualquer assunto no Brasil e internacionalmente, em comum acordo com nosso pai, o Birajara Oliveira, brasileiros e descendentes de portugueses, não autorizamos nenhum representante, nem pela bilateralidade internacional, no que refere aos nossos direitos, por exemplo, em relação a outros países ocidentais, a alguns orientais a gente tem que conversar. Aqui no Rio de Janeiro, no que se refere, por exemplo, às polícias, PM, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia do Senado, Presidência da República e outras coisas mais. Por quê? Há religiões que vertem sangue. A nossa família é cristã, eu e minhas irmãs somos pentecostais. E para evitar que uma pessoa venha nos representar, nós que antes da nossa conversão éramos católicos, venha representar, por exemplo, o direito de uma rainha, que é luterana, talvez como algumas pessoas da igreja do meu pai, e digo, não, até aqui, isso aqui vai ferir a honra da rainha, essa joia não é dela, essa joia moralmente é minha, porque também o Alcorão de Cidade passa o sentido afetivo, até fazerem uma linha entre verdades e meias verdades, e aí confundirem na realidade a minha representação, né? Até chegar um protocolo médico, às vezes é internacional, feito para outra nação, né, para um povo que tem outro tipo até de biologia, de costume, de sol, de clima, de tudo, e muitos por vingança. E aí eu relevo a questão do Holocausto, a questão da África, que às vezes serve como cobaia, essa África que eu amo, né, que eu amo tanto, que eu amo as crianças, que eu ajudo constantemente, eu e a minha irmã, até a igreja do meu pai ajuda. Sem falar em outras questões relativas também à indústria farmacêutica, que às vezes traz o indesejável para a medicina nacional. Agora eu quero falar uma coisa para você. As pessoas que me feriram, muitas estão aposentadas, né, até para não terem níveis de tensão. Mas e eu e a minha irmã?
a gente parou, nós até aqui, até exaustas, cansadas, nós subimos a favela para cuidar das crianças, damos o pão de cada dia, levamos a cesta básica, levamos o milagre, levamos a providência do alto. E isso somos nós, não somos violentas, nós não precisamos de representantes para nos defender por ordem de violência ou como se nós fôssemos desonestas ou andássemos em comum acordo com o crime. Tivemos irmãos ligados ao Alcorão, mas eu sou uma pessoa. Minha irmã é outra pessoa. Nós somos cristãs pentecostais, eu repito, tá? Em nome, nosso pai é presbiteriano e há perdão no meio dos cristãos. Então nós não somos pessoas vingativas para suplicar, representar a vingança de Caim, ou a vingança da segunda esposa, ou ser representada como princesa, né, por uma pessoa dentro de um órgão oficial até de segurança, seja lá qual for, PM, o que for. Não, ela tem direito comigo. E quando chega ali, você é a terceira é para ser humilhada, a terceira esposa, que eu digo, de uma pessoa de outra fé, outra religião, muçulmana, seja lá qual origem for, e a quarta é para ser morta. Isso é uma coisa comum dentro de algumas nações, né? E o Brasil tem tratado de bilateralidade, então nós rejeitamos isso como brasileiro, simplesmente isso é inconstitucional. A minha consciência religiosa, como da minha irmã Cláudia, ela é protegida no artigo 5º, então isso já cai qualquer resolução, qualquer ordenança, ou qualquer senão para dizer quem nós somos no Brasil. Até aqui o Senhor me ensinou. Pessoal, eu aqui, missionária Gabi, com meu pai querido, amado, estou na casa dele e hoje eu vim pegar uma bênção dele. Por quê? Eu e minhas 3 irmãs, Alessandra, Cláudia e eu mesma, somos pentecostais, né? Mas o meu pai e a esposa dele são presbiterianos, que são doutrinas que não têm assim um sobrenatural com evidências, né? Isso dá problema até na vida pública, né? Porque algumas pessoas rejeitam a doutrina de Seymour, que é pública, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E dos Estados Unidos, que influencia assim, muito a diplomacia internacional. Nesses Estados Unidos, nós tivemos o meu irmão Marco Antônio, que morou lá, e meu irmão, ele faleceu convertido. Então, se em algum momento da vida dele ele teve problema com o Alcorão, chinês, xiita, sunita, ou até de outras origens, ele morreu convertido. Outra coisa, pai, eu quero falar o seguinte, eu, como descendente de portuguesa, pelo lado Almeida Oliveira, minha irmã pelo lado Andrade e até por outras famílias portuguesas, do lado delas da Bahia e outras coisas mais. Eu quero dizer diante do meu pai que, havendo algum representante para nossos direitos, nós somos cristãos. Se meu pai me feriu ou se eu o feri, nós somos, como cristãos, nos perdoamos. E quanto às minhas irmãs, que também são cristãs e elas são pentecostais como eu, diferente do meu pai, somente a minha irmã Cláudia que nós autorizamos a defender os meus direitos e como parte interessada na defesa dos meus direitos, né? Eu abençoo o teu descendente de Cláudia e de Alessandra. Ainda que vocês tenham mais de 50 anos. Olha, eu quero falar uma coisa, nós celebramos isso em Portugal, onde somos descendentes, aqui em Niterói, tem solo português, na França, Inglaterra e Alemanha, e não concordamos em sermos objeto de estudo psicológico por qualquer sorte sobrenatural em nenhuma nação, ou por endemoniamento, que qualquer kardecista pode relatar isso com transe ou outras coisas, nem pelo batismo no Espírito Santo. Não autorizamos sermos cobaias para estudo nenhum. Até aqui nos ajudou o Senhor em direitos humanos, em nome de Jesus. Estou aqui com uma criança de colégio público, filho da Janine. Janine, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, minha querida? Olha só, você sabia que o sobrenome Souza é de origem portuguesa? Mentira! Minha querida. Souza. Depois você busca na Secretaria de Direitos Humanos. Eu já ouvi falar que quem tem sobrenomes tem até os privilégios de até o visto, porque tem oportunidade de ir para fora sem precisar de muita coisa. Então, depois você busca na Secretaria de Direitos Humanos o conhecimento dos seus direitos como descendente de portuguesa e do seu neném também, até de ser protegido na escola. Interessante. Tá bom? Não sabia, tá bom. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Eu, como cristã pentecostal, me chamo Cláudia Regina, irmã de Gabriela Nasser de Oliveira,
também cristã pentecostal, abençoa a minha descendência e abençoa a descendência dela. Nós, como brasileiras, descendentes de português, nos abraçamos e fiel a Deus. Nós somos fiéis a Deus.